Começar a gravar aqui, então. Beleza, então, pô, sou suspeito aí para falar do Mestre Fávero, né? Eu conheci aí por meio da Adri, né? A Jedi, Adriana Silva, né? Que eu conheci no LinkedIn perturbando ela lá, né? Depois eu vinha conhecer ela lá no Big Data Brasil Day, e aí foi quando ela me falou do professor Fávero, né? Muito, por muita coincidência, depois ele veio conversar comigo, com o mestre Douglas também, lá da Montivero, né, para falar comigo, pô, você não quer ser conselheiro lá da Montivero e tal, pô, gosto do seu trabalho e tudo mais. Eu falei, pô, caramba, fiquei muito lisonjeado. Imagina, cara, um cara pô, que catedrático, assim como o Luiz Paulo Fávero, né, falar assim do meu trabalho e tudo mais, então fiquei muito honrado, né. E a gente já teve aqui uma live que foi sensacional também, né? Mostrando a importância da estatística, né? Hoje o tema é um pouco mais avançado, né? Bem mais denso. Não é qualquer pessoa que consegue fazer uma aula desse tema, né? Que realmente é complexo. Mas eu acredito aí que o mestre Fábio vai descomplicar aí para a gente. E, por favor, humildemente aí se apresentar, falar um pouco aí pode falar da Montivero também, da tua consultoria de treinamento também. Fica à vontade, por favor. Seja bem-vindo Legal, mais uma vez. obrigado, Thiago. Boa noite a todos. O áudio tá bom, Thiago? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, tá bom. Boa noite a todos, um enorme prazer ser novamente convidado para participar aqui da live no canal Estatidados com o Thiago Marques, o Thiago que realmente faz um trabalho inestimável de trazer conhecimento, compartilhar, é um trabalho hercúleo, dia a dia, postando, trazendo cada vez mais pessoas e compartilhando conhecimento, que isso realmente faz com que todos nós, enquanto nação, né, todos nós ganhemos. Então, parabéns, Tiago, para mim é uma enorme honra, pode sempre contar comigo, tá? A admiração, o Obrigado. respeito, são recíprocos. Fizemos, como você bem colocou, uma live sobre introdução, estatística e variáveis métricas e um overview sobre as técnicas, né? Alguma coisa em torno de 6 meses atrás, aproximadamente, mais ou menos, mais ou menos isso, né? E aí o Foi. Thiago me convidou para falar sobre modelagem multinível, que foi um mini curso que o professor Marcos Santos, que também está aqui e que também quero transmitir os meus agradecimentos, um enorme prazer, uma grande honra, viu, Marcos, estar aqui trocando experiência e aprendizado com você. O Marcos me convidou, junto com o comandante Rademacher também, para o Expo do ano passado, a gente fez um mini curso. Lá, naquela ocasião, a gente ofereceu um mini curso com a aplicação e estimação dos modelos em R. Hoje, ainda não chegaremos nesse ponto de estimar, de abrir o R e estimar, porque a gente vai falar sobre todos os conceitos, mas o Thiago já adiantou que, se houver a vontade, a intenção, o desejo, poderemos partir para uma live 2, que é justamente abrir o R e comandar e implementar códigos. Esses códigos podem ser disponibilizados anteriormente, etc., para que a gente possa mostrar como é que são os outputs de códigos, inclusive bastante recentes de modelagem multinível na plataforma R, como a biblioteca GLMN-TNB, que é uma biblioteca muito recente que estima Nome modelos. bonito, hein? Grande assim, Library GLMN-TNB. Essa biblioteca tem um ano e, arriscaria dizer, um pouco, não chega a 2 anos de existência. Então, é uma avenida de publicação para aqueles que têm um interesse mais acadêmico e uma avenida de implementação de modelos e tomada de decisão para aqueles que têm um pé no mercado também. E eu vou dar alguns exemplos, inclusive, de aplicações reais do que a gente tem feito com esse tipo de técnica no mercado, em instituições financeiras, em modelagem de risco de crédito, por exemplo, em alocação de recursos. Eu vou dar alguns exemplos. Eu fiz uma palestra sobre esse tema na Embraer, agora, cerca de 2 meses atrás, um pouquinho antes Caramba, do nosso recente. confinamento. Foi agora, eu diria que foi na época do Carnaval. Acho que uma semana antes do Carnaval, eu fui para São José para fazer uma palestra desse tema e as aplicações em várias áreas. Então, na comunidade de prática de ciência de dados da Embraer,
que é uma comunidade fantástica, recente, extremamente inovadora também. Então, Legal. novamente, muito obrigado. Eu vou aqui tomar, então, a liberdade, Tiago, com a Por sua favor. anuência, de compartilhar. Por favor, pode compartilhar. E antes eu só queria saber se você vislumbra alguma possibilidade de utilizar essa técnica para estimar, por exemplo, aí a taxa de crescimento do coronavírus. Então, sim, desde que algumas premissas sejam estabelecidas, porque qualquer modelo preditivo e uma modelagem multinível, ela é uma técnica supervisionada de machine learning. Eu vou contextualizar isso daqui a pouco, mas ela Beleza. também usa fundamentos de unsupervised machine learning, porque você precisa ter alguns fundamentos de clusterização, ou seja, eu costumo dizer que aonde as técnicas supervisionadas elas beijam as técnicas não supervisionadas, esse beijo se dá na modelagem multinível. Então, adiantando, sim, é possível, mas desde que algumas premissas sejam estabelecidas, porque como nós vamos modelar também processo estocástico, que eu vou falar já, se a estocasticidade dos termos de erro forem superiores a qualquer premissa de estabelecimento de estimação de parâmetros, Tiago, como é o caso de qualquer série temporal para detecção de comportamento de evolução, por exemplo, dessa doença, aí você precisa ter alguns critérios de estabelecimento de clusters, por exemplo, os países, inclusive, para que a gente possa ter uma melhor acurácia de aderência entre os valores reais e os valores fitted. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: será que a curva brasileira vai ser mais parecida, Deus queira que não, à curva italiana? Ou será que a gente vai se aproximar mais à curva chinesa, ou à curva japonesa, ou à curva americana, ou à curva iraniana, que poucos falam, mas está acontecendo também uma outra tragédia no Irã, etc. Então, quais são as premissas para que a gente possa modelar os interceptos e as inclinações aleatórias e, consequentemente, os respectivos termos de erro? Mas eu vou falar um pouquinho mais conceitualmente sobre esses pontos. Beleza. Tudo bem? Beleza. Show de Então, bola, show de bola. tá, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui e você, Thiago, agora você me interrompa, vendo você aqui do lado, ok. Então, tá vendo minha tela? Sim, sim. Tem que só maximizar. Isso. Beleza. Tá vendo? Tudo bem? Sim, sim. Tudo aqui. Tá. Na verdade, bom, então vamos começar. Na verdade, quando você está vendo, Thiago, só me tira essa dúvida, você também está vendo a sua cara em cima do meu PowerPoint ou não? Tô vendo a direita, né? Então como é que A eu faço para direita tirar isso, minimizar aqui? Isso. Ah, tá bom. Pronto, tem, já, tem já, uma já, opção no View Options que aí você escolhe side by side mode. Acho que se você desmarcar, eu acho que ele some. já, agora acho que já está tudo certinho. Concorda, Thiago? Beleza. Beleza? Bom, então deixa eu falar um pouquinho aqui, você me interrompa a qualquer momento, porque eu não estou mais te vendo, tá, Thiago? Tá bom. Sobre os modelos conhecidos por GLMM, Generalized Linear Multilevel Models, também conhecidos por modelos apenas tão somente modelos multinível, modelos hierárquicos ou RCM, Random Coefficients Modeling, ou modelos de coeficientes aleatórios. São nomes que aparecem na literatura. Modelagem multinível, GLMM, modelagem hierárquica, modelos hierárquicos ou modelagem de coeficientes aleatórios. Um outro nome que aparece menos frequente é o Mixed Models, modelos mistos. Vai entender por que já já. Tudo bem? Beleza. Thiago? Beleza. Então vamos lá. A gente vai falar Beleza. um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre a fundamentação teórica dos modelos multinível e os conceitos e algumas aplicações. Quem quiser, então eu fico alguns segundos, um minutinho nessa tela, para você poder mirar o seu celular, a sua câmera, o seu QR Code Reader, ou o seu tablet, smartphone, para poder baixar essa apresentação. Beleza, pessoal? Já. Vou botar Quem aqui você ainda no. não tinha baixado, pode, por favor, apontar aí o telefone ou também clicar no link que está aqui no chat, tá? O mestre Antônio Então, botou aqui.
Tudo bem, Thiago? Ok, pessoal? Monitora aí que o Já, pessoal está falando. Monitora o já chat só baixou para aí? ver se alguém está. Dá, dá um ok aí quem não tinha já baixou. Baixei hoje cedo antes da live. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Vamos seguir o jogo então. Beleza. Beleza, beleza. Bom, só contar uma historinha, perdão, só contar uma historinha rapidinho sobre a filosofia de modelagem, muito rapidamente. Na verdade, quando a gente fala de modelagem para eventualmente estimar parâmetros para fins preditivos, a gente levar em consideração alguns conceitos, alguns critérios. E quando eu gosto de preparar essas lives, essas aulas, eu sempre me recordo de um conto do Jorge Luiz Borges. O Jorge Luiz Borges, um poeta e escritor argentino, que está enterrado lá, em Genebra, na Suíça, ele escreveu um conto chamado Del Rigor de la Ciencia, ou O Rigor da Ciência. Vale a pena ler, é um conto muito, muito curtinho, Tiago. E ele fala o seguinte, e a capa, né, do livro onde está publicado esse conto, entre outros, é exatamente essa foto que está no meio da tela, que são sábios mensurando um império. Por quê? Porque tinha um imperador nessa localidade, o imperador pega e chama os sábios e fala assim, eu quero que vocês meçam e criem mapas do meu império, porque eu preciso avaliar como é que está a questão dos recursos, agricultura, segurança, saúde, etc. Então, eu preciso que vocês criem um mapa do império. Os sábios foram para o campo e começaram com Teodolito, mede para cá, mede para lá, treina, aí vai e volta, sei que lá, e constrói, treina demais, né? Mas constrói o mapa. O mapa em escala 1:1000. Aí eles voltam para o imperador, plotam o mapa numa folha enorme, por exemplo, numa A1, e o imperador olha e fala assim, peraí, mas cadê aquela árvore que está aqui do lado do castelo? Cadê a própria ponte do castelo? Aí o sábio olha um para a cara do outro e fala, realmente, a gente não fez. Volta para o campo. Voltaram para o campo e começaram a detalhar mais, só que eles perceberam que não dava mais para ser 1:1000, agora tem que ser 1:100. Aí eles pegaram um lençol king size gigantesco e plotaram mapa, escala 1:100, colocaram a árvore, colocaram a ponte, colocaram outras coisas, voltaram para o imperador falou assim, poxa vida, mas cadê o formigueiro que está do lado do palácio? Cadê aquele cupinzeiro que tem lá? Cadê aquele arbusto, a jabuticabeira? Onde está aquela pedra que eu sento do lado do rio quando eu vou meditar? Bom, resumindo, eles olharam para a cara do outro e falaram, meu, esse imperador está de brincadeira com a gente, né? Voltaram para o campo e falaram, bom, não tem jeito. A gente só consegue colocar tudo que o imperador está pedindo se a gente fizer um mapa quanto, Tiago? 1:1. Aí eu pergunto, qual que é a utilidade de um mapa ou um modelo 1:1? Estica um super mega lençol gigantesco em cima do império e Nenhuma. desenha 1:1 e devolve na mão do imperador. Nenhuma utilidade. Ou seja, todo e qualquer modelo, todo e qualquer mapa, toda e qualquer equação refere-se a aproximações frente a premissas de uma determinada realidade. Isso é o rigor da ciência. Tudo bem? Beleza. Por que eu estou falando isso? Por conta do que está aqui na tela. Deixa eu pôr mais para cima. Por conta do que está aqui na tela. Saiu um artigo muito interessante na Nature, a revista Nature, um pouco menos de 5 anos atrás, 4 anos e pouco atrás, final de 2015, desses dois autores, Silberson e Ullman, em que eles levantaram dados sobre a quantidade de cartões vermelhos e amarelos que os jogadores da Champions na Europa levam durante o campeonato. Então, o Cristiano Ronaldo, que na época jogava no Real Madrid, o Messi no Barcelona, o Neymar, não sei quem, etc. E
quantidade de cartões vermelhos e amarelos, em função de características do time, quantas Champions tem, não tem, características do jogador, de disciplina, etc., e características também do valor do passe, etc. Tudo isso. E também características do juiz. Tudo bem? Beleza, se o juiz é considerado mais rigoroso ou não. E eles passaram esse dataset para umas 15 ou 16 equipes de ciência de dados de 15 ou 16 universidades americanas. Então, Columbia, Harvard, Yale, etc., outras universidades, e perguntaram, só essa pergunta. Perdão, Thiago. Só essa pergunta. Escuta, galera, existe relação entre características do jogador e do time e do juiz e características e quantidade de cartões vermelhos e amarelos que esse jogador leva ao longo do campeonato? Acredite, 16 equipes, 16 modelos diferentes, com acurácias preditivas diferentes. Uns, inclusive, fizeram modelos não preditivos, apenas tão somente diagnósticos, como técnicas unsupervised, de clusterização e PCA. Outros fizeram modelos de regressão linear múltipla, outros fizeram modelos de correlação canônica, etc. Outros começaram a implementar ensemble models com bagging, boosting, random forest, etc. Mas todos eles chegaram a respostas parecidas. Olha, ninguém nega que o jogador X ele é mais violento mesmo, que o zagueirão lá que joga na Juventus da Itália toma cartão, jogo sim, jogo não. E isso ninguém discutiu. Mas a capacidade preditiva dos modelos é que foi realmente alterada. E eles concluem dessa forma, com esse parágrafo que está aí na tela. Diferentes pesquisadores, a partir de uma mesma base de dados, podem estimar diferentes modelos e, consequentemente, obter diferentes valores previstos, os fitted values, do fenômeno em estudo. O objetivo, então, é estimar modelos que, embora simplificações da realidade, ou seja, Tiago, mapas, não escala 1 para 1, modelos que, embora simplificações da realidade, apresentem a melhor aderência possível entre os valores reais e os valores previstos. Né? Então, a capa da Nature, dessa edição da Nature, é essa aqui, ó. Podem olhar depois, podem baixar na internet. Você tem essa estátua aqui de mármore, que representa os dados, data, e vários pesquisadores. Ó, esse aqui está pintando como Salvador Dalí, esse outro deu um foco na mão, esse aqui parece desenho do meu filho de 5 anos, esse aqui não sei o quê, esse aqui desenha um papo. Uma analogia aos modelos, né? Analogia aos modelos. Graficamente, o que a gente está dizendo é isso aqui, ó. Graficamente, o que a gente está dizendo é exatamente isso aqui. Você tem no eixo Y valores previstos, ou seja, fitted values, de determinado modelo, ou seja, o Y chapéu, não é X, é Y chapéu, e no eixo X, nas abscíssias, o Y, o valor real do fenômeno que você está estudando. Então, é Y chapéu contra Y. O melhor modelo do mundo é aquele em que todos os pontos vão estar em cima do quê? Dessa reta tracejada, que é uma reta a 45 graus. Se você conseguir capturar o fenômeno 100%, poxa vida, é o melhor dos mundos, é o mapa 1 para 1. Essa reta tracejada... Não precisa de modelo, né? Qualquer cientista de dados, qualquer engenheiro de machine learning, qualquer estatístico, qualquer agente tomador de decisão a partir de modelagem, a partir de processos de análise de dados, de analítica, etc., precisa ter essa consciência. O quão distante estão os nossos fitted values em relação aos valores reais, ou seja, para modelar os erros. É ingênuo achar que você vai acertar na mosca. Por isso que, assim, quando aparece alguém na área de finanças, por exemplo, criei um novo modelo de precificação de derivativos, eu sei quanto vai estar o preço da soja na Bolsa de Chicago daqui a 6 meses. Em janeiro, ninguém sabia quanto está o preço do barril Brent em Londres de petróleo, um mês depois. Por quê? Porque os fenômenos exógenos que se apresentam muito a estocasticidade, isso faz com que, efetivamente, os pontos se distanciem muito desse mapa 1 para 1 dessa reta de 45 graus. Tá claro? Muito bem. Sim. Aí você estima um determinado modelo e plota esse gráfico, azul.
É bom isso aí, Thiago? Ah, minha boca, né? Minha boca, minha boca. Ou seja, tem muito, os erros são muito grandes, né? Existe uma distância muito grande entre valores previstos e valores reais. Aí vem aqui o outro, esse modelo cor-de-rosa. Melhorou, né? Tá melhorando. Melhorou. Aí vem você, Thiago, e o professor Marcos Santos e estima esse laranja. Melhorou? Aí só com multinível mesmo. Então, é isso. Vamos ver. Tá certo? Ou seja, esse modelo laranja tem erro? Tem erro, tá ali. Não é na mosca. Mas a gente começou a criar premissas e critérios e fundamentos de modelagem que efetivamente você consiga tentar aproximar ao máximo os valores previstos, os valores reais. Só com critério, só com conceito, só com fundamento, sem mágica. Não é black box. Nós vamos abrir aqui a caixa preta. Não é uma black box, eu vou fazer uma rede neural com múltiplas camadas, né, com vários layers, roda, aprendi o código. Se você quiser destrinchar ou abrir o código, sabe lá Deus o que tá. A gente escreveu sobre isso no artigo do Interforum essa semana, Thiago. Não estou criticando o algoritmo de redes neurais, pelo contrário. Mas a erudição em ciência de dados está em entender o que está por trás do código, o fundamento, porque depois o resto é código. Não que seja fácil, Exatamente. mas o resto é código. Vamos lá. Não sei porque apareceu essa reta azul aqui. Imagina. Vamos voltar aqui. Esquisito, né? Oh, Calma aí, ficou verde aí. Deu ruim aí, calma aí. Deu Thiago? ruim. Não, Deu? o problema não é conexão, não. O problema é a imagem, tá verde. Você está vendo minha tela? Eu vou parar de compartilhar e compartilho de novo. Opa. Vou compartilhar de novo, tá? Por favor, beleza. Tá bom. É porque ficou verde. Tá. Então, só um segundo. Beleza. Share. Me fala agora, por favor. Opa, voltou agora. Agora é só maximizar, por favor. Voltou. Já foi. Só um adendo, mestre. Olha quem tá aí para te prestigiar aí, a Jedi. A Adri tá aí para te prestigiar. Mas você acha E aí, mesmo que eu ia perder essa oportunidade de ver esse Almão falando? Jamais, né? Ainda tô devendo uma agenda aí para ele, que ele vai ser meu orientador de doutorado. Tô feliz da vida, tô até emocionada. Caramba, que legal. Imagina que orgulho. Não vou atrapalhar mais, hein? Tô só observando aqui, ó. Tô assistindo tudo. Parabéns. Seja bem-vindo aí, Adri. Obrigada. Muito bom te ouvir, Dri. Prazer. Bom, então, dentro desse contexto que a gente está falando de maior aproximação e acurácia entre os valores feitos e os valores reais, o Y chapéu com Y, eu queria contextualizar onde que se encontram os modelos multinível. Então, humildemente, estou apresentando aqui o livro que é o Manual de Análise de Dados, lançado pela Patrícia Fiore, em 2017. A Patrícia, nas horas vagas, Thiago, é a minha esposa. Então, nós lançamos esse livro que está estruturado basicamente, além das técnicas univariadas e toda e qualquer exploração em relação, o destrinchar de uma variável, média, moda, Gil padrão, etc., intervalo interquartil, cálculo de dimensão amostral, teste de hipóteses, paramétricos, não paramétricos, etc. Depois a gente tem uma seção sobre técnicas exploratórias, que são, em outras palavras, os unsupervised machine learning, as técnicas nessa natureza, como, por exemplo, clustering, PCA, Anacor, MCA, escalonamento multidimensional, que são técnicas efetivamente que você não consegue criar um modelo preditivo para outras observações não presentes na amostra sem que você seja obrigado a rodar de novo, caso alguma observação venha a ser incluída naquela amostra, o que gera a natureza do nome unsupervised, de modelos não supervisionados, porque você não usa a supervisão de determinada observação naquela amostra para fazer predição para outras. E depois você tem a caracterização das técnicas ou modelos supervisionados, preditivos de machine learning, por exemplo, os capítulos de GLM, que são os modelos regressivos ou regressivos com caracterização logística multinomial, Probit,
modelos para dados de contagem, modelos com caracterização Poisson, que a gente usa muito para crédito também, não com sim ou não, não com default, mas a quantidade de pessoas que venham a incidir crédito para alguma exposição, por exemplo, mensal, e os modelos binomial negativo, com caracterização binomial negativa, e também já aqui os modelos para eventos raros, que o pessoal do Banco Central usa muito, por exemplo, para detecção de fraude, porque são modelos muito raros, que uma base, por exemplo, de 4 milhões de pessoas jurídicas pequenas e médias, em determinado mês você tem 15 PJs que incidiram algum comportamento fraudulento, ou seja, os modelos tradicionais não conseguem capturar essa mistura de uma distribuição Bernoulli com uma distribuição Poisson ou binomial negativa, então é onde os modelos logísticos beijam os modelos para dados de contagem, tudo isso dentro do que está ali nesse quadrado aqui, nesse retângulo, GLM, Generalized Linear Models. E depois a gente fala sobre essa mesma conceituação, mas agora em perspectiva multinível. Ou seja, os modelos em painel multinível, como eu falei, os modelos que também podem ser chamados de modelos mistos, modelos hierárquicos ou modelos de coeficientes aleatórios. Generalized Linear Multilevel Models. O mestre Antônio perguntou aqui se tem previsão para lançar o manual em versão R. É ano que vem, né? Assim, vamos lá. Esse livro que está na tela, em 2019, a gente lançou ele totalmente em inglês, no mundo todo, que chama Data Science for Business and Decision Making, esse livro, com capítulos de PO, que não tem aqui nesse livro. Então, a gente lançou pelo Elsevier de maneira global o ano passado. E agora eu estou, nesse mês acabou, né? No mês de abril, assinando com a Elsevier Global para lançar o livro de Machine Learning em R no mundo todo também, em inglês. Isso vai ser para meados de julho, agosto de 2021, mas vai sair em inglês. Sensacional. No mundo todo. Então, o Antônio que perguntou, Antônio, mais um ano, mais 15 meses aproximadamente, se Deus quiser, está saindo do forno. Top. Beleza. Tá bom. Então, o foco dessa apresentação é o que está em laranja aqui, GLNM. Tudo bem? Beleza. Beleza. O que são, afinal, modelos multinível? Esses dois monstros que estão na tela, o Stephen Howden-Bush e o Anthony Brick, Howden-Bush de Chicago, Brick de Stanford, eles têm um livro muito legal, muito bom, chamado Hierarchical Linear Models, de 2002, um clássico. Esse livro tem mais de 60 mil citações no Google Scholar. Eles afirmam o seguinte: bom, modelos multinível são modelos que reconhecem a existência de estrutura multinível ou hierárquica nos dados, que é o que nós vamos discutir aqui. O que de fato significa existência multinível no dataset? Bom, vamos fazer uma brincadeira lúdica. Tá vendo o mapa mundi aí, Tiagão? Sim, sim. Tá bom. Então, imagina que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui 3, 6, 9, 11 empresas. E eu vou coletar dados dessas 11 empresas. Coca-Cola, Apple e American Airlines, que têm a maior parte do seu capital, sua estrutura de capital norte-americana. Vale, Natura, Embraer, embora não seja 100% brasileira, também com a maior parte do seu capital nacional. Billabong, Qantas, australianas, Sony, Toyota e Mitsubishi, empresas com maior origem de capital japonês. Muito bem. No meu dataset eu tenho características de empresas, por exemplo, quantidade de funcionários, por exemplo, retorno sobre o patrimônio líquido da empresa naquele período, da empresa, diferente a Apple da American. Eu tenho, por exemplo, o valor dos ativos da empresa, características de empresa, nível de satisfação dos funcionários, colaboradores, etc. E eu também tenho características que incidem homogeneamente sobre as empresas que estão no mesmo contexto, por exemplo, brasileiro. Então, a taxa de juros da economia incide igualmente sobre a Embraer, a Vale e a Natura. O índice de desemprego do Brasil incide direta ou indiretamente sobre as operações de todas as empresas atuantes aqui no Brasil. Eu poderia ficar 2 horas aqui falando só sobre variáveis de contexto, né, que diferem das variáveis
norte-americanas de contexto. Nossa taxa de juros é diferente da americana. E assim sucessivamente. Então, eu tenho variáveis de nível empresa e variáveis de nível país, nesse exemplo. Ou seja, olha para a tela, eu enxergo características de nível 1, firma, e de nível 2, país de origem. Ok? Muito Ok. bem. Graficamente, é exatamente isso que a gente tem aqui na tela agora. Suponha agora que não tenha mais aquelas 11 empresas, suponha agora que tenha 100 empresas. Então, cada pontinho preto aqui na tela é uma empresa. E eu coletei dados do desempenho, por exemplo, retorno sobre o patrimônio líquido, ROE, da firma, e uma variável de firma, por exemplo, quantidade de funcionários. Pode ser, Thiago? Pode ser. Pode ser, pode ser. Tá vendo o gráfico aí? Sim. Tá bom, muito bem. E aí, ingenuamente, mas é o que 99% das vezes se faz, por isso que a análise gráfica é importante, o pessoal estima esse modelo aqui, ó, por meio de uma OLS, o mínimos quadrados ordinários, por meio de um modelo regressivo, que às vezes não é uma OLS, é uma regressão quantílica à mediana, por exemplo, não importa. Eu tenho esse modelo aqui estimado e essa minha reta representa os valores de Y chapéu, os fitted values. Tudo bem, Thiago, você está aí? Ficou meia boca, hein? Ficou meia boca, por que ficou meia boca? Porque tem 3 clusters aí. Porque as distâncias entre os valores reais e os valores previstos, dados pela verticalidade, aqui, ó, isso aqui é chamado do quê? Termo de erro, que se for um OLS, isso, a soma desse com esse para baixo, para cima, para baixo, para cima, a soma dá quanto? 0. E a soma dos quadrados de cada um desses erros é o mínimo possível para estimar, por exemplo, por MQO. Muito bem, eu estimo esse modelo e eu tenho erros muito grandes comparativamente ao meu fitted value. Como consequência, eu vou ter um valor de R quadrado baixo, etc., outras consequências, mas do ponto de vista preditivo, eu tenho uma perda substancial. Por quê? Porque se eu der uma lupa nesses dados, eu vou ver que eu tenho observações em empresas de 4 países diferentes. 4 Lembra? clusters. Eu tenho Eu falei 3, Brasil, Austrália... Esse quarto eu não vi, não. Brasil, Japão, Austrália... mas muitas vezes é difícil você enxergar sem que a plotagem te favoreça esse tipo de análise, né? Então, tem dados aqui do Brasil, da Austrália, do Japão e dos Estados Unidos. E se eu permitir que a estimação ocorra dessa forma, eu vou verificar que eu tenho 4 modelos distintos. Bem simples, perceba que eu não estou falando nada do outro mundo. Daqui a pouco nós vamos colocar isso numa perspectiva econométrica, de modelagem. Mas não tem dificuldade nenhuma de entender essa caracterização. Ou seja, olha como os errinhos em cada um dos clusters foram diminuídos. Antes eu tinha erros monstruosos, agora eu tenho erros cada vez menores. E esse é o objetivo. E mais que isso, perceba que, por exemplo, se o rosa aqui for o Brasil, ou, por exemplo, Estados Unidos, Estados Unidos, eu tenho um intercepto e uma inclinação diferente dos Estados Unidos em relação, por exemplo, ao Japão, que eu tenho um outro intercepto e uma outra inclinação. E é por isso que os modelos multinível são chamados modelos de coeficientes aleatórios, que eu vou testar a aleatoriedade dos interceptos e das inclinações. Show. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de economia. Me surgiu uma curiosidade aqui. Existem modelos Não. multiníveis quantílicos, tipo, para os quantis em vez de ser linear? Existem modelos multinível de toda e qualquer natureza, por isso que eles estão na mesma lógica do GLM. Então, existe modelo multinível com transformação de box-clocks não linear, modelo multinível quantílico com o percentil que você quiser. Isso dá uma flexibilidade absurda, né? Olha, na verdade, você começa a enxergar que o GLM é um caso particular do multinível. O OLS é o caso particular do particular do particular. Dentro do multinível, dentro do GLM, aí você tem a particularidade do OLS. Então, o grande guarda-chuva é o multinível. Então,
Existem modelos multinível logísticos binários, logísticos multinomiais, probit, multinível zero inflated, multinível para Poisson, multinível binomial negativo. Depende da natureza da Y e da natureza do seu dataset. Então, vamos avançar um pouquinho agora, uma parte, não que seja difícil, mas talvez a parte mais algébrica, diria assim, da apresentação. Olha para a tela. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Cada um daqueles 4 modelos. Beleza? Beleza. Vamos criar uma equação primitiva. Y, I. Por que I? De cada uma das observações daquele cluster. Do cluster 1. É um beta 0, que é um intercepto do cluster 1, mais um beta 1, x1 para cada observação do cluster 1, mais um termo de erro idiosincrático, que é um termo de erro R, no nível firma. O mesmo vale para o país 2, o mesmo vale para o país 3, o mesmo vale para o país 4. Agora, imagina que eu não tenha I firmas em 4 países. Se eu tiver I firmas em J países, em J contextos, o modelo multinível mais geral, ainda com caracterização linear, Thiago, você tem razão de ter perguntado, e ainda com apenas, então, somente uma única variável x, que daqui a pouco eu posso ter x1, x2, x3, xk, é esse modelo que está na tela. Beleza? Beleza. Beleza. Agora separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Lembra no gráfico? Cada país apresentava um beta 0, um intercepto. O Brasil era diferente do Japão, era diferente da Austrália, dos Estados Unidos. Será que os beta zeros, os interceptos, são diferentes entre firmas provenientes de países distintos em função de características dos países? Será que o beta 0, que é o intercepto do Brasil, está lá embaixo porque o desemprego é assim, e o beta 0 do Japão está lá em cima porque o desemprego é assado? Ou vice-versa? Ou seja, eu posso criar uma equação para monitorar diferenças entre interceptos de firmas provenientes de países distintos. E perceba que aqui eu coloco uma variável W. Por que W e não X, Thiago? Porque só tem o subscrito J. Ou seja, é uma variável de país que incide homogeneamente sobre todas as firmas provenientes daquele país. Ela não varia entre firmas, varia entre países. Por quê? Porque os beta 0 eles variam entre países. O mesmo, ou seja, deixa eu voltar aqui. E além disso, eu tenho termos aleatórios de interceptos. Será que essas diferenças nos interceptos entre firmas provenientes de países distintos ocorrem de maneira aleatória? Ou seja, eu tenho um termo de erro de nível 2 de intercepto. O mesmo vale para as inclinações. Lembra, Thiago, tinha inclinação que era mais acentuada, um coeficiente angular, um outro coeficiente angular menos acentuado? Será que existem diferenças nas inclinações que modelam o comportamento de firmas entre firmas provenientes de países distintos? E eu coloquei a mesma variável W aqui, só para a gente não ficar muito tenso. Mas podia ser uma outra. Aqui podia ser inflação, aqui podia ser taxa de crescimento do PIB. Mas no nível país. E, consequentemente, efeitos aleatórios no nível país sobre distintas inclinações. Legal. Como é que é o nome desse R e J? É o erro idiosincrático. É o erro no nível firma. Como é que é o nome desse U0J? Efeito aleatório de intercepto no nível país. Como é que é o nome do U1J? Efeito aleatório de inclinação no nível país. Vamos substituir. Agora é só algébrico. Portanto, não é mais beta 0. É um gama 00 mais gama 01, que é o que? A taxa de crescimento dos interceptos entre firmas provenientes de países distintos, quando se aumenta em uma unidade esta variável no nível país. Ou quando se aumenta em uma unidade essa variável no nível país, se altera em uma unidade a taxa de crescimento
da variável no nível firma entre firmas provenientes de países distintos. Se eu substituir aqui embaixo, ó, beta 0 é o quê? É estrambolho. Então, virou estrambolho aqui. Beta 1 é o quê? É estrambolinho aqui. Virou estrambolho. Vezes x mais RJ. Portanto, essa equação que está aqui embaixo, que só tem uma variável x de firma e uma variável w de país, gera uma outra equação aqui embaixo que, meu, é aquela regressão que a gente está acostumado. Só que em vez de chamar alfa mais beta x, é verdade. o alfa, que a gente está chamando de beta, aqui, ó, é alfa mais beta x, mais termo de erro. Só que esse alfa, ele apresenta intercepto com efeitos aleatórios. Esse alfa, perdão, vou repetir a frase. Esse alfa apresenta interceptos aleatórios. Por quê? Porque sobre ele incide variáveis de contexto que faz com que esses alfas ou esses beta zeros, mesma coisa, sejam diferentes entre firmas provenientes de países distintos. O mesmo vale para o beta, para o coeficiente angular, para a inclinação. No simples só tem uma componente de erro, né? Nesse aí você tem uma para cada nível, né? Numa regressão simples por OLS, você tem só o erro idiosincrático. Agora você tem o erro idiosincrático no nível firma e parâmetros de coeficientes aleatórios de interceptos e de inclinações, porque você tem firmas provenientes de países distintos, ou observações provenientes de grupos distintos, de contextos distintos. Beleza. Beleza? Beleza. Ou seja, não dá para colocar na mesma cesta comportamentos diferentes, sejam comportamentos sociais, comportamentos demográficos, comportamentos psicográficos, comportamentos de faixa etária, o que você quiser. Instituições financeiras hoje, bancos, investem milhões com bases de dados de personas, né, que levam em consideração, eventualmente, até caracterizações de tribos. Eu posso ser mais parecido com o Thiago, porque o Thiago tem uma Harley Davidson, por exemplo, e eu também tenho. Eu não tenho, mas vou dar um exemplo. Uma outra Harley Davidson. Então, de final de semana, a gente sai com a Harley, pega a estrada e vai até Campos do Jordão. Eu sou muito mais parecido com o Thiago nesse aspecto, mas são comportamentos implícitos que o modelo tradicional não vai conseguir capturar. Então, eu estou falando disso porque a gente está aqui apresentando uma fase de álgebra econométrica, mas nós implementamos, estimamos modelos multinível hoje em diversas empresas, porque você melhora naturalmente, desde que você consiga, o desafio é enxergar o contexto, porque muitas vezes o contexto é não observável, né? Separar por sexo é observável, mulheres, homens. Separar por time de futebol, muito fácil, você pergunta, o cara torce para o Flamengo, outro torce para o Vasco, torce para o Fluminense, torce para o São Paulo. Tudo bem. Agora, comportamentos não observáveis, de você entender que determinadas observações possam cair em clusters distintos daqueles que inicialmente você imaginaria, isso faz com que aumente profundamente a capacidade preditiva do teu modelo, permitindo que sejam inseridos os termos aleatórios de intercepto e de inclinação. Nós vamos mostrar porque isso. nesse caso, se você considera uma linear simples, por exemplo, você ia estar inflando o erro, né? Ia estar jogando todos esses efeitos no erro, né? Você não ia ter como separar, né? Na simples. Exatamente isso. Que é o que se faz, Thiago. Que é o que se faz. 90% das vezes, meu. Então, vamos só brincar aqui mais um pouquinho de álgebra. Eu vou fazer a propriedade distributiva aqui, tá? Eu vou multiplicar, não vou fazer nada, só vou mudar de lado as coisas aqui. Então, dá uma olhadinha. O que eu vou chamar de efeito fixo é o que não tem componente de erro. E o que tem efeito aleatório, lembra? O zero está aqui, o zero está aqui, cadê o zero? Está aqui. O 0, 1 e RJ. Mas o 1 não é o 1, é o 1 vezes 1J. Vezes X e J, Vezes mais o X, RJ. Então está aqui. Então esse é o componente de efeitos fixos e esse é o componente de efeitos aleatórios. Comentários. Tá para nascer o cara, Thiago, que vai fazer uma consideração de propriedade multiplicativa, uma variável multiplicativa de variáveis de níveis diferentes. Eu vou multiplicar a quantidade de funcionários da firma pelo PIB do país. E aqui aparece uma interação entre variáveis de nível 1 e de nível 2.
Sim. Mesmo que o cara fale, não, mas eu consigo, eu faço um código que multiplica todas por todas. Beleza. Dentro do componente de efeitos fixos. Só que, além disso, você tem uma interação entre componente de efeitos aleatórios, entre variável de nível Entre 1 variáveis, e caramba. efeito aleatório. É. Ou seja, o erro é naturalmente heterocedástico. E não tem problema nenhum, porque quando você permite a heterocedasticidade, nesse caso, você permite que os erros entre contextos sejam minimizados. E a gente aprende que um dos premissa, essa palavra está errada, premissa dos modelos de regressão é a eliminação de heterocedasticidade. Heterocedasticidade você não elimina, você tenta reduzir, incluindo variáveis anteriormente, variáveis relevantes que anteriormente não foram consideradas no modelo original. Quando você coloca variáveis relevantes no modelo original, você tenta capturar melhor esse componente heterocedástico. E aqui você permite que ocorra o quê? Heterocedasticidade por conta da existência de diferentes contextos, no que diz respeito aos efeitos aleatórios, no caso aqui de inclinação. Olha o que fala esse cara aqui, ó. Harvey Goldstein, outro monstro da escola britânica, da Universidade de Bristol. Ele é o coordenador de um negocinho aqui, lá em Bristol, chamado Centro de Modelagem Multinível. Olha onde os caras estão. Inclusive, tem várias aulas do Harvey Goldstein, da equipe dele, free na internet, vale a pena assistir. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, é um cara muito legal. E assim, ele começa falando isso. Ele ensina um pouquinho de LM e fala, meu, isso aqui é o caso particular do particular. Vamos ver o caso mais geral, e depois se isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Aí você fica com o GLM. Percebe? Olha o que ele fala. Ele tem um livro muito legal de 2011, tá? Multilevel Statistical Models. Os modelos tradicionais de regressão ignoram as interações entre variáveis no componente de efeitos fixos e também ignoram, os tradicionais, as interações entre termos de erro e variáveis no componente de efeitos aleatórios. Tudo bem? Beleza. Aí vem a Tabachnik e a Linda Fidel, também pessoas fantásticas da California State University, e as duas acabaram de se aposentar recentemente, são professoras brilhantes, que publicaram esse livro há cerca de 6 ou 7 anos e usam Multivariate Statistics. Elas falam o seguinte: se as variâncias dos termos aleatórios, o 0 e o 1, volta, variâncias desse cara, tá vendo, Thiago? Sim. E desse cara, se as variâncias forem estatisticamente diferentes de 0, procedimentos tradicionais de estimação dos parâmetros, como, por exemplo, MQO, não serão adequados. Portanto, a primeira recomendação que a gente faz, você tem um dataset, se você não enxergar de maneira explícita o cluster, o grupo, o contexto, ainda assim eu vou falar para vocês como é que dá para você artificialmente criar esses contextos para rodar multinível. Você tem um dataset, a gente faz isso todo, a gente está fazendo isso em todo quanto é projeto. Você tem um dataset, roda primeiro a modelagem multinível e avalia a significância estatística das variâncias dos termos aleatórios de intercepto e de inclinação. Se elas não se mostrarem estatisticamente diferentes de 0, aí vamos para o GLM. Aí vamos para o modelo tradicional. Caso contrário, o modelo multinível vai dar fácil, Thiago, um pau no GLM. Aí, fechando essa primeira parte, a Sophie Rabi-Hesketh e o Scrondal, a Rabi-Hesketh de Berkeley e o Scrondal de Berkeley e do Instituto de Saúde Pública da Noruega. Aliás, diga-se de passagem, a Sophie Rabi-Hesketh é um monstro da publicação em modelagem multinível.
ela é, assim, uma das pessoas que mais contribuem com modelagem multinível no mundo. Essa mulher é simplesmente sensacional e é nova, é gigante, gigante. Eu adoro a Sophie Rabi-Hesketh. Olha o que eles falam, porque o Thiago está pensando assim, poxa vida, Fábio, você está falando um monte de coisa aí, de contexto, não sei o que lá, coloca dummy para os países, não é? Pode colocar, não tem problema nenhum. Olha o que eles falam, apenas a inserção de dummies de grupo não capturaria os efeitos contextuais, visto que não lhes permitiria que se separassem os efeitos observáveis dos não observáveis sobre a variável desempenho. Ou, em outras palavras, Tiago, a dummy interfere apenas tão somente no componente de efeitos no componente de efeitos fixos. Mas ainda assim, você não consegue capturar as heterogeneidades contextuais advindas dessa heterocedasticidade no componente de efeitos aleatórios. Você consegue até mudar as inclinações, né, das retas, mas a variabilidade associada ali você não vai conseguir pegar das iterações entre diferentes níveis, por exemplo, né? Perfeito, no componente de efeitos aleatórios. E mesmo com efeitos fixações aqui, você não consegue capturar, é verdade. Mas aqui, se você colocar só dummy, você não vai ter o 0, não vai ter 1, não vai ter. Você vai ter só o erro idiosincrático nível firma. Beleza? Beleza. E aí, agora sim, para fechar essa parte mais, eu diria, algébrica, econométrica, vem o Daniel Courgeot. Esse cara também, para quem quiser começar a estudar modelagem multinível, vale a pena ler o Daniel Courgeot. Daniel Courgeot é também outro cara genial. Genial. Ele é estatístico, filósofo e demógrafo, presidente do IBGE da França, digamos assim, Instituto Nacional de Estudos Demográficos da França, não é? E ele lançou um livro chamado Metodologia e Epistemologia da Análise Multinível. Você consegue acreditar, Thiago, que o livro dele não tem quase que uma fórmula? É só reflexão. Imagina, ele é filósofo, pô. Então. Mas é também estatístico, meu. Então, assim, é só a filosofia do pensamento multinível. Porque se você começar a refletir... Eu admiro muito essas pessoas assim. São que nem também. você, a Adriana Silva também, consegue passar o negócio muito fácil, né? Professor Marco Santos também. Então, vocês conseguem passar sem fórmula, né? Então, facilita muito. Obrigado. Eu mostrei algumas aqui. mas assim, começar a refletir, se você começar a enxergar que o mundo naturalmente é multinível, o comportamento das pessoas é multinível, o comportamento dos preços das ações segue caracterização contextual, você começa a enxergar os fenômenos e construir modelos sob uma perspectiva multinível. Olha o que o Daniel Courgeot fala. Dentro de uma estrutura de modelo com equação única, por exemplo, um GLM, por exemplo, um OLS, parece não haver uma conexão entre indivíduos e a sociedade em que vivem. Nesse sentido, o uso de equações em níveis, modelagem multinível, permite que o pesquisador pule de uma ciência para outra. Alunos e escolas, famílias e bairros, firmas e países. Ignorar essa relação significa elaborar análises incorretas sobre o comportamento dos indivíduos e, igualmente, sobre o comportamento dos grupos. Somente o reconhecimento dessas recíprocas influências permite a análise correta dos fenômenos. Gosto muito do Daniel Courgeot também. E agora, Tiagão, vamos para a reta final? Contextualizamos. Aplicações em modelagem multinível. Podemos? Bora. O pessoal tem alguma dúvida aí? Agora fala para a palhinha. Só para perguntar se o pessoal tem alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa até o momento?
Não? Senão a gente segue aqui. Beleza. Ah, o Heitor falou que eu quero. Fala aí, manda aí. Pode falar pelo chat ou falar pelo áudio aqui, tranquilo. Manda aí, manda aí. Rapidinho, rapidinho. Existe estrutura multinível horizontal? É uma boa colocação. Na É verdade, uma boa pergunta, né? na verdade, assim, nós vamos falar um pouquinho disso. Daqui a pouco a gente falar sobre as vantagens da modelagem multinível. Mas, só adiantando, nesse contexto que a gente está apresentando aqui, a modelagem multinível ela requer um dataset com um perfeito, neste caso, não é obrigatório, um perfeito aninhamento. De ninho. Não é com L, não é alinhamento, é aninhamento, nested. Aliás, é um outro nome que aparece na literatura, nested models, modelos aninhados. O que significa isso? Se o João está na escola A e a Maria está na escola B, o João não está na B, está na A. Tá? Ou seja, tem o João, o Pedro e o Kleber estão na A Maria, o Antônio e a Cleusa estão na B. Então, você tem características de indivíduo e características de escola que incidem homogeneamente sobre todos os indivíduos daquela escola, não sobre a Cleusa que está na outra escola. Agora, existe também tudo que a gente está falando, Tiago, não só a perspectiva HLM, que é a Hierarchical Linear Model. Existe uma perspectiva, que é a questão da horizontalidade, HCM, que é a Hierarchical Cross Classified Model. Ou pode ser HCM, Thiago, pode ser HCM Logit, HCM Probit, HCM Quantílico, HCM binomial negativo, tudo. Mas qual que é a estrutura do dataset? Quem perguntou foi o Antônio, Thiago? Foi o Heitor. Heitor. Agora, Heitor, o que faz com que haja prerrogativa do usufruto de cada uma dessas técnicas é justamente a caracterização do dataset. Ou seja, você viu que eu tomei um cuidado de não colocar firma. Eu coloquei firma com país, né? Beleza. Agora eu poderia ter colocado firma com setor. Também beleza, também é um alinhamento perfeito. Por exemplo, Vale, setor mineração. BHP Billiton, setor mineração. TAM, setor aviação. Qantas, setor aviação. Então, a TAM está no mesmo setor que a Qantas. A BHP Billiton está no mesmo setor que a Vale. Agora, se eu quiser colocar junto, aí lascou, aí é HCM. Se eu quiser colocar junto setor e país, vamos lá. A TAM está onde? Brasil, e é o quê? E é mineração. A Qantas está onde? Na Austrália, mas é aviação também. A Vale está no Brasil, junto com a TAM, mas é mineração. E a BHP Billiton está junto com a Qantas, que é australiana, mas está junto com a... Já me enrolei todo. Está junto com a Vale, que é a mineração. A gente entendeu, beleza. É classificação cruzada, hierárquica, o cross classified, é na horizontal e na vertical. Consequentemente, existem parâmetros para Jesus isso. Cristo. Sabe quem que é a desenvolvedora, não do código, do R ou do Python, etc., do Stata, quem é a desenvolvedora algébrica, matricial para estimação, ou seja, PO na veia, professor Marcos Santos, porque na verdade é uma função de verossimilhança que eu vou tentar maximizar, estimar parâmetros, que são as variáveis de decisão, para maximizar essa função de verossimilhança. Ou seja, é PO na veia. A autora do desenvolvimento algébrico e econométrico para a estimação de parâmetros de modelo HCM, que é um paper publicado na Econométrica, é uma professora chamada Sophie Rabi Hesketh, aquela monstro que eu acabei de mostrar. Não sei se eu respondi a pergunta do Show. Só a XT7 no Stata é um tipo de modelagem multinível? Só sim ou não? XT7 A Glaucia perguntou, Glaucia. XT7 é simplesmente para você, no Stata, para você definir a caracterização temporal e a caracterização individual. XT.
Quem que a gente, por exemplo, XT7, firma, mês. Então, o X, o T e o 7 é um código para você definir os parâmetros do painel. Porque o multinível também pode ser temporal. Eu posso ter o João ao longo do tempo, a Maria ao longo do tempo, o Pedro ao longo do tempo. Ou seja, no mês 1, eu tenho João, Maria e Pedro. No mês 2, João, Maria e Pedro. No mês 3, João, Maria e Pedro. Mesmo que eu possa ter missing, velhos, etc. Então, nesse caso, na evolução temporal do XT7, o nível 1 é o tempo, o nível 2 é a observação, a pessoa, a firma, etc. Eu posso ter um HL... Quem perguntou, Thiago? Glaucio. Glaucio. O Glaucio, eu posso ter um HLM3, um painel com medidas repetidas em 3 níveis. Tempo, firme e país, por exemplo. Eu posso ter, sem problema nenhum. Beleza, então vamos seguir. Beleza. Que o GLN-MTNB do R também captura bem. Exatamente o que o XT7 faz, mas o XT7 sozinho não faz nada. Você só define, viu, Glaucio? Depois você precisa rodar um XTREG, um XTREG, ou os códigos específicos para modelagem multinível, como o XTMixer, ou XTNE Logit, XTNE, NE, NBREG, que é o Multilevel Effects Negative Binomial Regression, quer dizer, no Stata. Você tem todos esses códigos para fazer cada uma das modelagens multinível. Ou seja, a fundamentação teórica ela vem junto com o binômio, caracterização da natureza da variável y, porque se ela for uma dummy, por exemplo, eu vou para os modelos logísticos, etc. E, além disso, o reconhecimento do contexto no dataset. Beleza. Tudo bem? Beleza, vamos seguir, então. Pode ir, Thiago. Beleza. Tá bom. Bom, aí eu fiz uma pequena brincadeira aqui, né? Peguei aplicações nos top 10 journals. Isso aqui na hora que as crianças vão dormir, você não tem muito o que fazer, da meia-noite às 6, você fica criando um robozinho, um algoritmo no R para poder preencher essas tabelas, Thiago. E aí ele manda para a gente isso aqui. Os top 10 journals pelo ranking Google Scholar, na área de Strategic Management. Academy of Management Journal, Journal of Management, etc., são os top 10. Nos últimos 5 anos, qual o percentual de GLNN, ou seja, de modelagem multinível, em relação ao total de modelos supervisor? Quase 10%. Ou seja, na área de estratégia, o pessoal está usando, 10%. Tá? Entendeu? Se você for para a área filtrar finanças, são outros periódicos, vai para menos de 5%. Se for para contabilidade e questões tributárias, accounting and taxation, 1,7%. Caramba! Isso aqui é uma avenida. Pouca gente está usando. Mas não é que pouca gente está usando porque porque desconhece, porque não é difícil do ponto de vista de estimação. Os códigos estão todos na literatura, cada vez mais, mas são todos recentes, viu? E como eu fui fazer a palestra na Embraer, agora, cerca de 40, 50 dias atrás, eles pediram para eu fazer mesma tabela para a área de engenharia aeronáutica e aeroespacial. Isso aqui eu não mostrei lá no SPOM, Thiago. Então, eu peguei os top 10 journals na área de engenharia aeronáutica e aeroespacial. 1% nos últimos 5 anos dos modelos que levam em consideração a caracterização preditiva, modelos previsionados, GLM, etc., fazem alguma flexibilização para a inclusão de efeitos aleatórios de intercepto de inclinação nos níveis superiores. Por que isso? Por que tão pouco? Aí vem esses dois aqui, ó. O Lazegat, que é o diretor do Instituto de Estudos Políticos de Paris, e o Tom Snyders, outra figura de Oxford. Por que muito pouco? Eles falam isso no livro deles, que já tem aí quase 4 anos, mas ainda é recente, Multilevel Network Analysis for the Social Sciences, Teoria, Métodos e Aplicações. Por quê? Primeiro, eles falam, e aí eu humildemente não concordo muito, eles falam estrutura dos dados. Muitas vezes, segundo eles, o dataset não tem
um contexto. Você tem dados de firma, mas não tem dado de país. Você tem dado de firma, não tem dado de setor. Pô, Beleza. Tudo bem. Mas quem disse que os contextos precisam ser observáveis? Por exemplo, você pode pegar aquele dataset que você tem com variáveis x1, x2, x3, pode x4, fazer uma x5, clusterização, xk. né? E, Clusterização. garoto, você pode fazer uma clusterização e criar um contexto 2, que é um cluster a partir das variáveis originais, e permitir que existam efeitos aleatórios de intercepto e inclinação entre os contextos que você acabou de criar. Tiago, acredite, você passou a ser imbatível. É por isso que eu falei no começo da apresentação que a Supervised Machine Learning Techniques e as Unsupervised Machine Learning Techniques, elas se beijam na modelagem multinível. E acredite, em algumas empresas do setor financeiro, na área da saúde, mineração e uma empresa de seguradora, nós estamos fazendo isso agora, com um incremento considerável do ponto de vista de modelagem preditiva, de aderência entre os FITER e os valores reais. Então, Em quando não contexto forem de Big observáveis, Data, né, você imagina que realmente ajuda demais, né? muito. Então, a clusterização, Reduzir dimensão, né? ou a mesma PCA, né? O mesmo PCA, Sim. você consegue, depois você estratifica o indicador da PCA e cria os clusters artificialmente, roda com aqueles clusters de nível 2, mesmo que você não tenha variáveis de cluster. Ah, mas eu não vou ter variável W, porque eu tenho só o cluster. Relaxa, você não precisa ter variável W. Se você permitir só o efeito aleatório de intercepto, de inclinação, mesmo que você não tenha variável W, você vai ver um incremento. O que eles falam, e aí eu concordo, é que não tem caracterização da natureza multinível nos dados. Aí sim, aí não tem, o cara não considerou. E, por vezes, a capacidade computacional insuficiente. Pode parecer besteira hoje em dia, mas no Data Science for Business and Decision Making, o livro que eu lancei com a Patrícia ano passado no mundo todo, em inglês, alguns modelos, Tiago, eles levavam 12, 13 horas para ser estimados no Stata ou no R, etc. Porque quando você tem muitas variáveis X e muitas variáveis W, as interações são profundas, né? Mas você deixa lá, você bota para rodar à noite, vai dormir, reza antes de dormir, né? Sempre. Acorda, reza mais um pouco, vai olhar no computador, deixa o computador rodando a noite inteira. Quando você vê, você analisa. Às vezes tem erro no código, você chora, fala, não acredito, eu vou ter que esperar até a noite para rodar de novo. Mas faz parte. Mas nas empresas a gente está fazendo assim também, por conta da existência de interações profundas. Eu vou dar 2 exemplos rápidos. Como é que eu estou de tempo aí, Tiago? A gente começou já umas meia hora, né? Depois, né? Então já tem 1h21, acho. Tá tranquilo. Tá tudo bem? Tá beleza, tranquilo. Tem 1 hora, bem Beleza. dizer. 1 hora? É? 1 hora, é. É Começou, era 1 hora? quase 9h20, é. É, beleza, então. Isso Tá é light. bom ou ruim? É bom tudo? Não, é ótimo, pô, tá tranquilo. Tá Leva o ótimo. samba É aí. 1h20 isso aí mesmo. Beleza, tá. Tá bom, beleza. Bom, esse paper, eu pegar, como eu peço perdão, mas eu não posso trazer dados por conta de NDAs com as empresas, eu não posso trazer dados reais do que a gente faz no mercado, mas estou trazendo dados que eu peguei reais de papers que já foram publicados para a gente poder replicar, e a gente replicou. Então, o primeiro paper é um paper publicado na Organizational Research Methods, que é um top journal, está naquela lista lá que eu mostrei anteriormente, do Shortcat, Benet e a Matilda de Toa. Eles publicaram esse paper, eles coletaram dados da Universidade Wharton, Compustat Global, 2.802 empresas, 348 setores, no período de 7 anos. Faz um tempinho já, mas fica aqui a parte didática, né? Totalizando quase 16 mil observações. Então, perceba, Gláucia perguntou, e acho que foi eu esqueci também quem perguntou, Tiago, Heitor, né? O Heitor. Aqui não tem
a classificação cruzada teria se eu colocasse país junto com o setor. Mas eu tenho período nível 1, firma nível 2, setor nível 3. Então, é o HLN3. Aqui, Examination of Firm, Industry, que é setor, e Time Effects on Performance, using Random Coefficients Modeling, modelagem de coeficientes aleatórios ou modelagem multinível, não é uma coisa. E aí eles vêm com duas perguntas, duas hipóteses de pesquisa. Existe variância significativa no desempenho medido pelo retorno sobre os ativos de firmas provenientes de um mesmo setor e de firmas provenientes de setores distintos? A liquidez corrente das firmas, variável de firma, é estatisticamente significante para explicar a variação no desempenho? E existem diferenças entre firmas provenientes de setores distintos? Primeira coisa que ele faz é o que a gente chama de modelo não condicional, modelo nulo. Não tem variável X nenhuma. ROA IJ, vai ter um T aqui, é função apenas tão somente de um beta, e esse beta varia entre setores. Ou seja, o modelo nulo não tem variável X e nem W. O que nós vamos avaliar, Thiago? Significância estatística desse cara aqui, ó. Efeito aleatório de intercepto. Não tem inclinação porque não tem variável X, só tem intercepto ainda. Então, se existem diferenças entre firmas provenientes de distintos setores, ou seja, a variância desse U0J é estatisticamente diferente de zero. Eu mandei um e-mailzinho, como eu falei, né, da meia-noite às 6, a gente não tem muito o que fazer, né? Eu mandei um e-mailzinho para a Matilda de Toá e falei, Matilda, por favor, eu estou meio sem ter o que fazer, você me manda os dados? Imediatamente ela mandou. Bom, agora precisa rodar, né, Thiago? A gente rodou. Rodamos e obtivemos o seguinte output. Componente de efeitos fixos. Olha o gama zero aqui, ó. Gama 00, componente de efeitos fixos. E a variância dos componentes de efeitos aleatórios. O 0 e R e J. Todos os softwares apresentam dessa forma, tá? Uma parte do output é Fixed Effect, outra parte é Random Effect. Isso vale para o Stata, vale para o R, vale para o Python, vale para o SAS, vale para o SPSS. Bom, e aí a gente faz aqui uma combinação e chegamos à conclusão que 84%. As duas variâncias, a variância... Bom, primeiro, o que você está analisando é a variância de efeito aleatório de intercepto, foi estatisticamente diferente de zero, a 95% de confiança, e eu chego à conclusão que o comportamento dos ROAS, 84%, é devido à característica de firma. Mas, 15%, quase 16%, é devido a diferenças entre setores, características de setores. E, além disso, agora ela vem, bom, e será que essas características de firmas, uma delas é a liquidez corrente, current ratio, da firma? Quando aparece uma variável X aqui, Thiago, aparece o quê? Um beta 1. Quando aparece um beta 1, eu posso colocar o quê? Efeito aleatório de inclinação. Ou seja, será que existem diferenças nas inclinações e nos interceptos entre firmas provenientes de setores distintos? Está aqui. Chegamos à conclusão que sim, aqui os coeficientes, os parâmetros de efeitos fixos, e aqui as variâncias dos componentes aleatórios. Erro idiosincrático, efeito aleatório de intercepto, efeito aleatório de inclinação, todo mundo estatisticamente diferente de zero. Bom, não tinha o que fazer, fui rodar esse negócio, esse aqui é o output do software. Olha aqui, Glaucio, esse aqui eu rodei no Stata, tá? Mas não podia ser no R. O código Mixed, ROA, Current Ratio, Pipe, Setor, Current Ratio. Por quê? Isso aqui é o efeito aleatório de inclinação do nível setor. E aí, isso eles não mostram no paper. Agora eu vou puxar a sardinha, né, Thiago? Isso eles não mostram. Olha aqui o que é um teste de razão de verossimilhança entre as duas log likelihood functions, entre as duas funções de verossimilhança, que são duas funções de pesquisa operacional. LR teste versus um modelo de regressão linear.
E este modelo dá um pau no modelo tradicional de regressão linear, que eles não fizeram, ou seja, eles fizeram corretamente, né, o multinível, mas que eu resolvi fazer para comparar. E aqui está o gráfico. Eu coloquei lá na revista Nature. OLS para os dados contra um modelo multinível com os dados Shortcut e Matilda de Toa. A reta a 45 graus é a reta tracejada, modelo multinível rosa, modelo OLS, que não consegue capturar os contextos, ou seja, fica fazendo esses degraus aqui, ó. Tum, tum, tum. É o modelo tradicional GLM. Sensacional. E aí, nós pegamos um outro paper, esse a gente vai, já está praticamente pronto, aceito, enfim, vai ser publicado. Um clássico, você fala, poxa, Fábio, eu estou trazendo um paper de 1995. Não, meu, é um paper clássico, que tem mais de 25 mil citações. E quem sou eu para criticar, pelo amor de Deus, mas como a gente sabe que não vai cruzar com eles, né, Marcos? Nos congressos, a gente pode fazer um replication sem que eles passem pela gente, porque não vai cumprimentar a gente e tal. Mas o Rajan e Zingales, eles são professores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. O Rajan foi agora, recentemente, inclusive ministro das Finanças da Índia, e voltou para Chicago agora, e eles são professores de Chicago, e eles fizeram um paper sobre estrutura de capital, e publicaram no top Journal of Finance. Eles pegaram dados de 7 países, 4.557 empresas, dados da Compustat Global e do Morgan Stanley Capital Index, durante 5 anos, 87, 88, 89, 90 e 91. E eles, só para esses 7 países, são países considerados desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá, e eles propuseram esse clássico modelo, que é o modelo mais aceito hoje para estrutura de capital, que monitora a alavancagem financeira da firma em função da posição dos ativos tangíveis, da relação entre o valor de mercado e o valor contábil do preço das ações, no caso, o valuation da firma, logaritmo natural da receita de vendas e o ROA entrando como variável X aqui. Esse é o modelo deles. Meu, a gente ficou olhando para esse modelo e falou assim, cara, poxa vida, mas tem país aqui, meu. Tem país. Vamos tentar fazer uma modelagem multinível. Os dados estão abertos na internet, nós rodamos os dados deles e obtivemos o mesmo output. Isso aqui que está aqui na tela é o que eles obtiveram no paper também. Só que isso aqui é uma regressão GLM. Perceba que eu não coloquei J aqui, Thiago, no subscrito, só da firma. Meu, como eu falei, a gente não tem muito o que fazer, então o modelo de cima é o modelo deles, Rajan e Zingales. O de baixo é o nosso. O que a gente fez? Nada. Só colocamos Jotinha. E permitimos que houvesse o quê? Efeitos aleatórios de intercepto e de cada uma das inclinações. Tá vendo? Porque são 4 variáveis X. Ah, mas e as variáveis W, Fávero? Eu confesso que não estava muito afim de colocar. Eu não fui lá. Eu podia pegar alguém e falar, meu, levanta para mim quanto que era o PIB dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, nesse período, a inflação, a taxa de juros. Mas a gente falou assim, meu, relaxa. Eu não vou colocar variável W, porque senão é aquela história, você vai comparando banana com maçã. Aí é desonesto. Eu quero pegar o mesmo modelo deles, só permitindo efeitos aleatórios contextuais de intercepto e de inclinação. Esse modelo aqui de baixo em 2 níveis, tá vendo, Thiago? Sim. E rodamos. Os parâmetros de efeito eram muito parecidos, inclusive houve uma manutenção nos sinais de cada um dos betas em relação ao modelo OLS deles, mas nós percebemos que ocorreu o quê? Uma significância estatística de todos os efeitos aleatórios de intercepto aqui, ó, VARCONS, dos 4 inclinações para cada uma das 4 variáveis X,
dessa variável, o 1 da outra, o 1 dessa e o 1 dessa, esse é o U0, e esse é o RJ. E descobrimos que 67% da variação da alavancagem financeira das firmas é de fato devido à componente firma, porém 33% devido à variação entre países. E olha o likelihood ratio test que a gente fez. Aqui, ó. E aí, tá aí, garoto. Sensacional. Quem pediu esse gráfico foi o parecerista, tá? Ele falou, não estou convencido que vocês estão replicando rajões em galhos nessa altura do campeonato. Se mandar para eles, eles vão ficar chateados, né? Não, se mandar para eles, pode ser que eles não nos cumprimentem no Congresso, mas como a gente não vai encontrar com ele, porque aqui no Brasil, cara, às vezes fica meio chateado, com milímetro, enfim. Mas faz parte do jogo. Isso é a maturidade acadêmica, científica, e todo mundo ganha. Só assim que a gente vai realmente conseguir transformar esse nosso queridíssimo país, né, meu? Muito bem. E aí, por quê? Por conta disso, ó. Olha aqui, Thiago. Esses gráficos são gerados tanto no Stata quanto no R, etc. Se houver interesse, a gente pode fazer uma outra live só estimando tudo isso aqui no R, ou no Stata, onde vocês quiserem. Mas olha aqui, ó, sabe o que é isso aqui? Com certeza. Interceptos aleatórios. Ó, os interceptos aleatórios para cada um dos países, você tem intercepto para cá, positivo, negativo, e as inclinações para tangible assets, para market to book, para logaritmo natural das vendas e para o ROA. São 4 efeitos aleatórios de inclinação, que são 4 variáveis X, e um efeito aleatório de intercepto. Olha como difere entre países. Quando você faz um OLS, um GLM tradicional, você não consegue capturar isso. E para finalizar, eu reproduzo aqui um slide com autorização do Gelman. Eu tive o prazer de assistir fui aluno dele, eu assisti uma conferência com ele. Eles têm lá em Colômbia, lá em Nova York, e Marco Santos e Thiago, e todos vocês estão ouvindo, eles têm uma conferência anual, que não ocorre só em Nova York, ocorre em várias localidades, chama Multilevel Conference. Depois que pesquisa, você vai ver. Acontece a cada 2... Eu falei anual, perdão. É bienal. E o Gelman é um cara fantástico também, o Andrew Gelman, que está em Colômbia e que publica bastante na área de modelagem multinível. E esse foi o slide que ele mostrou para finalizar a palestra dele. E eu, com a autorização dele, estou replicando aqui para vocês. Desafios atuais em modelagem multinível. Primeiro, e eu senti na pele isso, a gente sente toda hora, interações profundas e capacidade de processamento. Você tem muitas variáveis X juntamente com muitas variáveis W. Método de estimação dos parâmetros. Estão surgindo alguns métodos mais ágeis, mais rápidos. O R já incorporou, por exemplo, que é o RNL, Restricted Estimation of Maximum Likelihood, muito utilizado para a estimação de parâmetros de modelagem e de variâncias de efeitos aleatórios em modelagem multinível, porque melhora muito a capacidade computacional, você estima de maneira mais rápida. Inclusive, o Gelman é autor de uma proposta de estimação de parâmetros de maneira mais rápida, mais eficiente, do ponto de vista computacional. E olha o que o Gelman coloca lá, Thiago. Clusterização da amostra, mesmo quando seja não observável. Por quê? Para a estimação de modelos com a melhor aderência possível entre valores reais e valores previstos. Não tem conversa. Sensacional. Eu vou finalizar fazendo uma brincadeirinha que é a seguinte, falando de fundamentos. Nada do que a gente falou aqui foi caixa preta. Você consegue estimar esses modelos na mão, com PO, claro, depende do tamanho do banco de dados e a quantidade de variáveis, é óbvio, mas se tiver faz uma simulaçãozinha, pega um banco de dados pequenininho, 10 linhas, 2 variáveis. Se você colocar lá a função de verossimilhança no Excel, você roda o multinível por meio do solver. Isso significa você construir o seu modelo, Thiago, e ter erudição, saber onde as coisas vêm, não é apertar código. A gente percebe hoje que as pessoas estão muito mais
preocupadas, não todos, por favor, mas não, eu preciso implementar um algoritmo do outro mundo. Por quê? Porque o banco tal está implementando, o outro também. Efeito manada. O código se sobrepõe à técnica, aos fundamentos. Pelo amor de Deus, se você for rodar modelagem multinível em qualquer uma dessas plataformas que eu mencionei, sem ter os fundamentos, você não sabe nem por onde começar, porque os códigos eles vão pedir o seguinte: o que é efeito fixo? O que é interação de efeito fixo? O que é efeito aleatório? O que é nível 1? O que é nível 2? O que é efeito aleatório de intercepto em cada um dos níveis? O que é efeito aleatório de inclinação em cada um dos níveis? Se não soubesse, se embanana. Portanto, tenha fundamento, porque depois o código sai que nem manteiga. Sem desprezar código, pelo amor de Deus. Mas esse é o processo natural de formação cientista de dados. E, consequentemente, com o processo de tomada de decisão na ponta. Porque se você inverter essa ordem, isso é retroalimentado, mas se você inverter essa ordem, você se perde. Porque amanhã esse código, essa plataforma vai deixar de ser utilizada, amanhã vamos fazer isso em Julia, vamos fazer isso não sei aonde, beleza, não tem problema. Você tem os fundamentos. Então, eu gosto desse slide, e isso tem a ver com um artigo que o Thiago e eu escrevemos essa semana, né, Thiago? Foi publicado lá no IT Forum 365 do Intermedia, que fala justamente sobre isso. Exatamente esse slide aqui, Thiago. Ó, imagina a cenoura que não vai ter embaixo da terra desse Pernalonga da esquerda. Né? E imagina a cenourinha que vai ter nesse outro, que está até meio triste ali, né? Só que se você aprofundar e olhar de perto, olha isso. Os fundamentos fazem com que você tenha solidez, muitas vezes, para modelos mais parcimoniosos, mas você sabe o que está fazendo. Outro não, outro é fancy, é fantasioso, fancy techniques. Não, porque eu descobri que tem um modelo assim, roda, mas roda com base em fundamentos, porque senão vai ser caixa preta, black box. Show. Tudo bem, pessoal? O Antônio falou aqui que ele leu, artigo sensacional. Foi uma honra aí o convite do mestre Fávero aí para escrever esse artigo. Eu acho realmente que é muito importante, né, você ter ideia dessa conceituação em detrimento a você rodar código, né? Eu acho que você tem que entender o que está por trás, né? Porque como uma parte que o professor Fávero escreveu no artigo é o seguinte, que a tecnologia ela muda, né? Ela evolui com o tempo, mas o conceito fica, né? O conceito não muda. Então, se você tiver o conceito, você aplica em qualquer tecnologia que surgir, entendeu? A tecnologia a gente se adapta. Você não pode correr esse risco, você tem que ter conceito, porque senão a tua carreira está muito arriscada do ponto de vista de solidez. Agora, se você tiver conceitos, fundamentos, poxa vida, você é imbatível. Se você tiver os conceitos e souber implementar, você é um unicórnio. Entendeu? Então, quer dizer, não estamos prezando o código. Pelo contrário, o código é fundamental, mas o que a gente percebe muito é que as pessoas querem pular etapas. Então, eu quero saber o código, mas eu não sei rodar uma PCA, um cluster, uma regressão, os fundamentos de álgebra linear, Algelin, os fundamentos de PO na veia, o que é uma HP, né, professor Marcos Santos, o que é uma simulação, a diferença para um processo de otimização, programação dinâmica, programação inteira, programação binária, álgebra, econometria, isso são disciplinas fundamentais para que você tenha erudição em ciência de dados. Essas são algumas referências que eu menciono ao longo da apresentação, para vocês terem registrado aí também. Esse é o livro que eu mencionei, que a gente lançou ano passado, Data Science for Business and Decision Making, pela Academic Press Elsevier de Cambridge. E eu finalizo com uma frase dita pelo ilustre Mahatma Gandhi, que quando eu li essa frase eu falei, isso aqui é totalmente uma mensagem multinível, porque nós devemos expandir o círculo do nosso amor até que ele englobe todo o nosso bairro. Do bairro, por sua vez, deve desdobrar-se para toda a cidade, da cidade para o estado e assim sucessivamente, até que o objeto do nosso amor inclua todo o nosso planeta que está precisando, né? E todo o universo. Só nessa frase eu enxergo um HLM5, HLM6. Sensacional.
Muito obrigado, Thiago. Para quem perdeu o começo, obrigado. O QR Code está aí no final também, quem perdeu no comecinho. Um prazer, Thiago. Incrível, incrível. Muito obrigado. Pô, sensacional. O pessoal tá falando aqui, sensacional, obrigado. Então, deixa eu só ver aqui. O pessoal falou, a Glaucia falou que ela tá fazendo ela fez no Stata, mas ela não consegue fazer no R. Aí, Tudo então bem, manda. ela curtiu aí a ideia da live de R. E tem outras pessoas aqui que falaram também, R com certeza e tal. O pessoal quer R. Tem um que pergunta do Python também, depois se puder responder. Eu parei de compartilhar e estou olhando agora o chat, porque eu não estava olhando o chat Não, antes. tranquilo. Estou vendo aqui, se eu perder alguma, vocês me falam, por favor. Estou vendo aqui o Antônio Carlos falando qual o nome da biblioteca do R. Eu posso escrever aqui e daí todo mundo vê? Fica à vontade. GLM-MTMB, desse jeitinho aí, ó. Não, como é que eu falo? Tem que mandar para todos, né? Desculpa, fiz besteira aqui. GLM-MTMB, Library Install Packages, GLM-MTMB, depois Library GLM-TMB. GLM-MTMB. Tudo bem? Então, que mais que o pessoal está falando? O Quintela perguntou sobre o voltado para Python. Você conhece alguma? Então, olha, legal, Quintela. Olha só, quando você tem os fundamentos, quando não há um código, uma biblioteca específica, você programa e gera aquele código. Então, eu e dois colegas, nós criamos um algoritmo que está rodando em Python, porque não tem uma biblioteca específica, principalmente para modelos multinível não lineares. Se alguém conhecer, eu peço desculpas, mas dentro da nosso humilde conhecimento aqui, eu nunca encontrei, já pesquisei bastante, por exemplo, modelagem multinível para dados de contagem binomial negativo com zero inflated. No R tem, no Stata tem, no Python não encontrei. Então a gente criou, porque a gente conhece a função objetivo, né? A gente conhece a função de log likelihood, e aí a gente imputa lá e ele roda e sai os mesmos parâmetros de qualquer outro software. É mágica, né? Então, sim, não sei se eu respondi, Quintela, mas sim, é possível rodar isso no Python. Quando estivermos utilizando modelos multiníveis, estamos mais sujeitos ao overfitting, dependendo da quantidade de categorias dos níveis? O Heitor perguntou. Não, boa pergunta também. Na verdade, dependendo da quantidade dos níveis, você tem a restrição do tamanho do dataset. Só. Na verdade, não há o problema do overfitting, porque a gente não faz usufruto de amostra de validação, de treino e teste. Você, na verdade, está usando toda a amostra e estima com base numa função de verossimilhança aberta, e você estima os parâmetros. Então, há uma limitação maior em decorrência do tamanho do banco de dados, porque você vai ter mais parâmetros estimados, porque você não tem só... Por exemplo, se eu tiver duas variáveis x, duas variáveis w, e dois grupos, e um grupo, nível 1 e nível 2, dois grupos, por exemplo, eu vou ter os dois parâmetros das variáveis x1 e x2, os dois parâmetros da variável w1 e w2, as interações e os efeitos aleatórios de inclinação para cada uma das variáveis x1 e x2. Ou seja, em vez de ter dois parâmetros, se eu não fiz conta errada aqui, você vai ter 8 ou 10 parâmetros. Então, a limitação está no tamanho do dataset. Não há problema de overfitting para modelo multinível. Tudo bem? Se não foi claro, você volta aqui. Não sei quem perguntou. A Glaucia está falando aqui, ó. Os pacotes NLME e LME4 são bons também? Legal, Glaucia, são bons. Porém, o NLME, ele não mostra a significância estatística. Já passei tanta raiva com isso. É muito bom, mas ele não mostra a significância estatística dos efeitos aleatórios.
Ou seja, tem uma variância lá do U0, do U1, etc. Aquele cara é significante ou não é? Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, o GLMNTNB é mais recente e incorpora todas essas restrições. Os outputs são muito... Bom, os outputs são iguais do ponto de vista de estimação dos parâmetros, mas é mais completo. O GLMNTNB, ele mata, ele engloba os outros dois. Ele é mais moderno. Já passei muita raiva com NLME. E o LM4 tem a desvantagem que também eu não lembro agora, mas eu tenho a impressão que ele não faz zero inflator, acho. Mas tenho a impressão, posso até depois confirmar e depois passo para o Thiago tem seu contato. E também vocês podem ficar à vontade para mandar e-mail, porque no final da apresentação tem meu e-mail e eu respondo todos. Tranquilo. Às vezes eu demoro um pouco, mas pode... Só a última para fechar, então, que a gente já se estendeu aqui um pouco, né? Deixa eu ver aqui. Professor, você mencionou que é uma boa prática testar o primeiro modelo multinível antes de utilizar o GML tradicional. É usual um modelo multinível para um problema de classificação binária, regressão logística? Ah, muito. Muito. Deixa eu ver quem está perguntando. Peraí. Foi o mestre Antônio aqui. Antônio, outra excelente pergunta também, como todas. Na verdade, na logística você vai estimar uma função de probabilidade que é uma sigmoide, né? A curva S. Na multinível, você estima, em vez de ser você estima uma sigmoide para cada contexto. Fica muito legal. A gente faz isso no livro também. É uma sigmoide para cada contexto. É uma função probabilística e, consequentemente, os odds ratios para cada contexto. Não só para binária, mas para multinomial como um todo. Sim, o GLNTNB, ele incorpora já essa classificação no R. No Então dá para Stata, fazer para árvore também, né? Também. Não, Legal, multinível, se você começar a refletir sobre isso, Thiago, multinível não é modelagem, é filosofia, é contexto, né? É fundamento. Você começa a ampliar, você começa a fazer para o que você quiser. É entender os contextos para criar melhor aderência diante do comportamento dos dados no dataset, né? Não sei se eu... o Antônio respondi. Legal, a Galfa também está falando aqui, entendeu? Perfeito, Legal, muito obrigado. O pessoal está agradecendo aqui, então show de bola. Obrigado aí mais uma vez, mestre. Então vamos ver se a gente marca essa DR aí mais para frente. Beleza, então. Então, agradeço aí mais uma vez. Obrigado aí pela presença de todos. Professor Marcos Santos aí, obrigado pela presença também. Eu que agradeço aí o Fábio aí, essa aula sensacional aí que ele nos brindou essa noite, mais uma vez. Com certeza. Incrível, né? Obrigado. Um enorme prazer, muito obrigado. Show de bola. A sua live é quando, mestre Marcos? A minha amanhã. Amanhã? Amanhã. Show de bola. Então, pessoal, a live aí do professor Marcos Santos, o mestre Fábio está devidamente convidado aí, se puder participar. O Thiago, me inclui para que eu receba o link do Zoom. Eu quero assistir amanhã também. Com certeza. Às 9 também? Legal, às 9. Às 9, Eu quero prestigiar, assim. Só me manda o link, legal. Por favor, Thiagão. Mando, com certeza, com certeza. Então, qual é o tema da live? Artigo científico, escrever artigo científico. Vai falar sobre os artigos, Excelente, muito bom. Como é que começa a escrever um artigo, né? Claro. Legal. Quem quer seguir a carreira acadêmica, né? Às vezes a pessoa fica meio perdida, né? Então, para começar a minimamente estruturar, né? E às vezes a pessoa tem uma ideia na cabeça, mas não sabe como... É verdade. Organizar ela no papel, né? É verdade. Um método, sabe fazer uma regressão, sabe fazer uma... mas como é que eu coloco isso no papel? É verdade. Um papo mais ou menos para começar a documento. Louvável iniciativa. Amanhã eu vou assistir. Valeu, obrigado. Show de bola. Valeu então, pessoal. Tchau. Obrigado, mestre. Valeu. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Um prazer. Obrigado. Sensacional e parabéns. Tchau. Valeu.